Saudações! Sejam bem-vindos ao canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Meu nome é Daniel Carnaúba, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. O tema do vídeo de hoje é revisão judicial dos contratos por alteração das circunstâncias. E esse é um tema bastante debatido na literatura jurídica brasileira, e já há algum tempo. Nós temos importantes obras que já foram publicadas sobre esse assunto, como, por exemplo, a clássica monografia do professor Arnoldo de Medeiros da Fonseca, ou então obras mais recentes, como as monografias dos professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior, do professor Francisco Marino, ambos da USP, ou então do professor Anderson Schreiber, da UERJ. Enfim, um tema sobre o qual nós já temos profundidade de análise na ciência jurídica brasileira. E eu gostaria de começar esse vídeo com uma afirmação um pouco forte, uma afirmação que, de certa maneira, é minoritária na literatura jurídica brasileira. E a afirmação é a seguinte: nós não temos, no Código Civil brasileiro, um princípio geral de revisão judicial do contrato por alteração das circunstâncias. E o que eu entendo por revisão judicial do contrato? A faculdade, eventualmente concedida ao magistrado, de remodelar, de modificar a relação contratual de forma impositiva, mesmo contra a vontade de uma das partes. O magistrado vai então criar, extinguir ou alterar obrigações, criar ou extinguir posições jurídicas, alterar deveres, enfim. Pois bem, o Código Civil não concede esse poder ao magistrado. Mas aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando eu digo que o Código Civil de 2002 não contém um princípio geral de revisão judicial dos contratos por alteração das circunstâncias, eu não digo isso de forma alguma com alegria. Eu não gosto desse sistema, eu acho uma opção muito ruim, muito antiquada, que foi adotada pelo Código de 2002. E por isso mesmo, eu acho que deveremos pensar de que forma a revisão judicial poderia ser introduzida no nosso Código Civil. E para afirmar que o Código não adota um princípio geral de revisão judicial dos contratos por alteração de circunstâncias, eu gostaria de direcionar as nossas atenções aos dispositivos que muitas vezes são tratados como o fundamento jurídico da revisão judicial dos contratos, que são justamente os artigos 478 e 479 do Código. Vamos lá, o que dizem esses dispositivos? Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Vejam bem, o legislador foi muito claro. O que a parte prejudicada pela alteração das circunstâncias pode pedir é a resolução do contrato. O remédio à alteração das circunstâncias é o desfazimento daquela relação, e não só a revisão pelo juiz. A eventual revisão do contrato ela é um direito do réu, caso ele deseje evitar aquela resolução. E vejam que mesmo nessa hipótese, não é o magistrado que vai rever o contrato. Quem vai rever o contrato é o réu da ação. O magistrado, evidentemente, vai averiguar se o pedido de revisão, se ele é equitativo, se ele está de acordo com o requisito do artigo 479, que exige um reequilíbrio da relação contratual. Mas esse magistrado não vai poder alterar a proposta do réu e refazer ele mesmo aquele contrato. Notem o quanto esse sistema ele é diferente, por exemplo, do artigo 19 da Lei do Inquilinato, ou então do artigo 6º, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Esses sim, diplomas que encampam um princípio geral da revisão judicial dos contratos. Evidentemente, vejam, eu não desconheço
a proposta da doutrina majoritária de interpretar esses dois dispositivos, o artigo 479 e 480, à luz dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, justamente para permitir aí que a própria parte prejudicada solicite a revisão judicial do contrato e que o juiz determine essa revisão. Há inclusive aí alguns enunciados das jornadas de direito civil nesse sentido. Mas eu tenho duas objeções a essas soluções. Em primeiro lugar, é verdade que a boa-fé e a função social servem de norte interpretativo para os dispositivos do Código Civil. Elas também servem aí de complemento, de fonte para incorporar novos institutos que não estão previstos no Código. Contudo, esses dois valores, a boa-fé e a função social, não podem ser utilizados como rolo compressor de outros dispositivos do Código Civil. Nem a boa-fé, nem a função social servem para declarar que outros artigos do Código são inválidos, declarar que eles não pertencem ao sistema. E não dá para salvar os artigos 478 e 479 apenas por meio de uma interpretação mais livre, de uma interpretação mais elástica. Por mais que a interpretação literal geralmente não seja a melhor forma de interpretar um texto, fato é que a redação de um texto ela é sempre o limite à nossa margem interpretativa. Ela acaba restringindo o nosso leque de possibilidades hermenêuticas. Eu não posso pegar uma placa que diz pare e dizer, olha, eu vou interpretar essa placa como se ela dissesse siga. E o problema é justamente esse. O código diz de maneira muito clara que a resolução e não a revisão do contrato é o remédio nesse tipo de situação. Aliás, esse é o próprio título da seção onde se encontram esses dois dispositivos, os artigos 478 e 479. Essa seção se chama da resolução por onerosidade excessiva e não da revisão do contrato. E o segundo problema dessa linha que tenta superar os artigos 478 e 479 por meio de uma interpretação mais ampla, é que essa ideia, a ideia de que não cabe ao magistrado refazer o contrato, é um valor que acaba permeando todo o Código Civil de 2002. Vejam que esse mesmo sistema que propõe a extinção do contrato e não a sua revisão, é adotado também no regime do erro e no regime da lesão, que são dois vícios do consentimento. Nesses dois casos, o sistema adotado pelo Código é exatamente o mesmo. A parte prejudicada pode pedir o desfazimento do contrato, que no caso aí é a anulação do contrato. E a outra parte, se ela quiser, ela pode evitar essa anulação alterando o conteúdo do contrato. Certo, mas alguém poderia retrucar afirmando que há dispositivos do Código Civil que autorizam o juiz a modificar o contrato. E, de fato, há vários artigos do Código nesse sentido. É o caso, por exemplo, do artigo 412 do Código, que prevê a possibilidade do juiz reduzir o valor da cláusula penal. Ou então, o artigo 480, que prevê a redução do valor da prestação em contratos unilaterais. É também o caso dos artigos 442, 455 e 500, que tratam da resolução do preço em caso de vício redibitório, evicção parcial ou venda ad mesurem. Ou então os artigos 616 e 620, que tratam da redução do valor da empreitada. E, enfim, o artigo 770, que trata da redução do valor do prêmio em contratos de seguro. Esses artigos, eles não seriam a prova de que o Código Civil autoriza, sim, o juiz a rever os contratos? Eles não seriam a prova de que há um princípio geral da revisão judicial dos contratos no Código Civil? E a resposta a essa pergunta é não. Pelo contrário, eles corroboram a tese de que a intangibilidade do contrato é um valor do Código Civil de 2002. Reparem que, aliás, como ficou bastante evidente aí pela exposição, que nenhum desses dispositivos citados o juiz está autorizado a modificar o contrato. Eles autorizam o juiz a alterar o prazo das obrigações, a alterar direitos, alterar posições contratuais, nada disso. Vejam, em todos eles, o juiz está autorizado a fazer uma única coisa: reduzir o valor da prestação. E só.
Vejam que essa é uma tarefa muito mais simples, muito mais modesta do que rever o contrato como um todo. No mais, esse poder de redução da prestação, ele nunca é amplo, ele está sempre aí adstrito a condições bastante precisas previstas pelo próprio Código. Mas afinal, por que o Código Civil é tão refratário à ideia da revisão judicial dos contratos? E apesar de eu não gostar desse sistema, ele tem uma razão de ser. Essa ideia de que o juiz não deve se miscuir na relação contratual, ela tem algum sentido. Um primeiro problema que torna aí a revisão judicial do contrato perigosa é que o juiz pode não ter condições técnicas para rever um contrato. Ele não pode ter condições para criar um novo programa contratual para as partes. Isso é especialmente verdadeiro em contratos mais complexos e em contratos de longo prazo, que são justamente aí os contratos que mais sofrem com a alteração das circunstâncias. Um contrato de uma grande empreitada, um contrato de parceria industrial, um contrato aí de fornecimento de materiais de longo prazo. Como é que o juiz, diante de um contrato tão complexo, vai dizer qual seria um bom contrato? Qual seria um contrato justo nessa situação? O risco dele errar a mão ao rever esse contrato é gigantesco. E um segundo problema é que impor a revisão do contrato contra a vontade de uma das partes, normalmente aí contra a vontade da parte beneficiada pela alteração das circunstâncias, é que essa solução pode ser injusta. Se a parte beneficiada, se ela não está aceitando a revisão do contrato, se ela afirma que ela prefere a resolução daquele contrato, provavelmente o que ocorre é que as alterações das circunstâncias tornaram o programa contratual economicamente inviável. Não vai ser interessante para aquela parte manter o contrato sob novas condições. E vejam, a alteração das circunstâncias é um fenômeno que ocorre por vontade, enfim, por uma questão alheia à vontade das partes, em que não há culpa de nenhuma das partes. Se de um lado é injusto penalizar a parte que foi prejudicada pela alteração das circunstâncias, obrigando essa parte a cumprir o contrato que se tornou oneroso, por outro lado, pode ser igualmente injusto penalizar a outra parte, obrigando essa parte a aceitar uma modificação que pode tornar o contrato economicamente desinteressante para ela. Enfim, estamos no meio aí de duas possíveis injustiças. O que fazer então nesse tipo de situação? Que tipo de solução, que tipo de arranjo normativo seria mais adequado para os casos de alteração das circunstâncias? E a melhor forma de lidar com esse problema é buscar soluções normativas que incentivem ao máximo que as partes renegociem o próprio contrato. Porque são as partes, afinal de contas, que têm melhores condições de saber se o programa contratual continua possível a despeito das mudanças das circunstâncias. Ocorre que nós temos um problema com relação a essa renegociação das partes. O problema é que a parte beneficiada pela alteração das circunstâncias, ela tem todos os incentivos do mundo para não querer renegociar. Afinal de contas, para ela, a situação está ótima. Para que ela vai querer mudar o contrato que está favorecendo ela? Quem tem incentivos para tentar renegociar é justamente a parte que foi prejudicada pela alteração das circunstâncias. Pois bem, tendo isso como norte, nós precisamos encontrar um arranjo legal que sirva de contrapeso a essa inércia da parte beneficiada, que incentive essa parte a renegociar o contrato. E aqui surge uma pergunta: será que o sistema do Código Civil atual produz esses incentivos? Ele incentiva a parte beneficiada a renegociar? E a resposta, mais uma vez, é negativa. Vejam, o Código Civil permite que a parte beneficiada não negocie, que ela aguarde tranquilamente o transcurso da ação de resolução proposta pela outra parte. E se essa parte beneficiada perceber no último momento, no final do processo, que o contrato vai ser resolvido, o código permite que ela se oponha, que ela diga: não, peraí, vai ser resolvido o contrato? Então agora eu aceito rever os termos.
Ou seja, ao invés de incentivar a negociação, o código faz o oposto. Ele incentiva que a parte beneficiada espere até o último momento para só então sugerir a revisão do contrato. Essa parte só tem a ganhar esperando. Que outros arranjos normativos seriam possíveis nesse tipo de situação? Uma solução que já foi aventada pela doutrina seria a criação de um dever de renegociar de boa-fé, cujo desrespeito levaria à responsabilidade civil, à indenização por perdas e danos. Vejam, não haveria aqui o dever de alterar o contrato, mas as partes estariam obrigadas a tentar renegociar de boa-fé. O que ensejaria eventualmente a responsabilidade civil seria não tanto o fato de que uma parte não aceitou rever o contrato, mas sim aí o fato de que ela não se mostrou disponível a renegociar aquele contrato. Pessoalmente, eu acho que essa ideia, apesar de ter boas intenções, eu acho que ela não funciona. E por quê? Porque é muito fácil contornar esse suposto dever de renegociar de boa-fé. Basta que a parte beneficiada responda às mensagens encaminhadas pela outra parte, que ela vá às reuniões marcadas para renegociar e que depois, ao término das tratativas, diga: olha, infelizmente, essas propostas não atendem aos nossos interesses. No mais, há um outro problema, que é o problema da identificação dos danos decorrentes da violação desse dever de negociar. Quais são, afinal de contas, aí os danos a serem indenizados? Porque só haveria dano se nós pressupusermos que o contrato seria de fato revisto pelas partes, e nada garante que ele seria. Um outro modelo possível é aquele proposto pelo Código Civil francês. Recentemente, a reforma de 2016 introduziu no Código Civil da França um dispositivo que trata da revisão por alteração das circunstâncias. E esse dispositivo menciona a renegociação. É o artigo 1195. Se uma alteração das circunstâncias, imprevisível quando da conclusão do contrato, torne sua execução excessivamente onerosa para um contratante que não assumiu esse risco, esse contratante poderá demandar a renegociação do contrato junto ao seu co-contratante. Ele deve continuar a cumprir suas obrigações durante a renegociação. Em caso de recusa ou frustração da renegociação, as partes podem convencionar a resolução do contrato na data e sob condições estabelecidas por elas, ou demandar de comum acordo que o juiz promova a sua adaptação. Se não houver acordo em um prazo razoável, o juiz pode, a pedido de uma das partes, revisar ou resolver o contrato na data e sob condições estabelecidas por ele. Pois bem, esse modelo tem algumas características importantes. Em primeiro lugar, e algo que aliás muitas vezes passa desapercebido, é que esse dispositivo ele não impôs um dever de renegociação às partes do contrato. Vejam, a parte prejudicada, segundo esse dispositivo, ela pode pedir a renegociação. Mas a outra parte, a parte beneficiada, ela não está obrigada a aceitar, ela não está obrigada a renegociar. Tanto assim que o próprio dispositivo regula o caso de recusa da outra parte em renegociar, o que evidentemente pressupõe que essa parte pode sim se recusar. Ela não tem um dever de renegociar. Na verdade, o que esse modelo faz é impor à parte prejudicada o dever de tentar renegociar, de tentar um acordo com a parte contrária antes de acionar o judiciário. Chega até a ser meio cômico, né? O artigo diz: a parte prejudicada, você tem que, em primeiro lugar, tentar renegociar a revisão do contrato com o outro contratante. Se não der certo, então que você tente convencê-lo a aceitar que o juiz reveja o contrato. Se não der certo, aí sim você pode pedir sozinha que o juiz reveja o contrato. É uma disposição, enfim, um texto um tanto quanto inútil, mas ele tem um valor simbólico bastante importante. A revisão judicial do contrato é a última hipótese, que só é possível caso todas as alternativas de autocomposição não tenham dado resultado.
Esse é o propósito dessa redação do Código Civil francês. E qual que é o incentivo para que a parte beneficiada pela alteração das circunstâncias renegocie o contrato? O incentivo é que, caso ela não negocie, o juiz poderá impor unilateralmente a revisão do contrato ou a sua resolução. A ameaça, portanto, é a revisão ou resolução forçada do contrato. Vejam que esse não é um incentivo muito forte, e a gente só consegue entender esse sistema adotado pelo Código Civil francês se lembrarmos que, antes da reforma, o juiz francês não podia, em regra, rever ou resolver um contrato em razão da alteração das circunstâncias. Para um jurista francês, portanto, essa possibilidade de revisão judicial do contrato já é uma grande ameaça. Eu creio que essa solução, a solução proposta pela reforma do Código Civil francês, ela é interessante, mas eu acho que ela poderia ser melhorada. E melhorada como? Melhorada invertendo-se o ônus econômico da negociação frustrada. Vejam, o grande problema é que a parte beneficiada pela alteração das circunstâncias, ela não arca com qualquer ônus caso a renegociação não ocorra ou caso ela termine frustrada. Quem arca com esse ônus é a parte prejudicada pelas alterações das circunstâncias. Por isso, a parte beneficiada não tem incentivos para renegociar. Daí por que seria interessante inverter os ônus econômicos da renegociação, principalmente em caso de acolhimento da ação revisional. Vamos pegar esse mesmo modelo do direito francês. A parte prejudicada pode notificar a parte beneficiada, convidando-a a renegociar. E se essa negociação, se ela não ocorrer ou se ela restar frustrada, a parte prejudicada poderá então recorrer ao juiz, que poderá tanto rever o contrato quanto resolver o contrato. Tudo bem. Mas daí nós podemos acrescentar uma regra importante a esse modelo que é inspirado no direito francês. Caso esse pedido seja acolhido pelo juiz, seja para resolver, seja para rever o contrato, os efeitos da decisão devem retroagir à data da notificação extrajudicial que foi feita pela parte prejudicada. E com base nisso, a parte beneficiada que se recusou a rever o contrato vai ter de arcar com os ônus dessa resolução ou dessa revisão. Ela vai ter de indenizar a parte contrária, considerando que o contrato deveria ter sido revisto espontaneamente na data da notificação. Deverá arcar com restituições do que foi pago a mais. Deverá arcar com o custo da renegociação frustrada. E tudo isso contando-se juros de mora e correção monetária desde a data da notificação. A ideia é recolocar a parte prejudicada pela alteração das circunstâncias na exata situação em que ela estaria caso o contrato tivesse sido espontaneamente revisto pela outra parte. Vejam-se que, com isso, a parte beneficiada passa a ter incentivos econômicos para renegociar. Ela vai ficar mais aberta à renegociação porque ela sabe que, ao final, se o juiz acolher o pedido de revisão ou de resolução contratual, isso vai doer no bolso dela. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço que não se esqueçam de subscrever o canal e espero revê-los numa outra ocasião. Até lá!